Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Nesse vídeo, a tia vai conversar um pouquinho com vocês sobre reatividade e a importância da obediência básica nos cães de vocês. Por quê? Vocês vão assistir um videozinho da aula de hoje da Luninha, que é a lobinha da tia. Nós estamos fazendo vários comandos com ela, tá? Inclusive um marcador para que ela suba no sofá quando autorizada e não suba quando não autorizada, interação com as crianças, para não fugir da casa, que são situações que acontecem diariamente ou semanalmente com vocês, é muito comum, são situações muito comuns, né, que se repetem. E o fato de quando cair um objeto do chão, e esse é muito importante, quando cair um objeto no chão, o cachorro não ir pegá-lo e, se pegá-lo, soltá-lo. Né? O que aconteceu foi que a Luninha pegou ossinho de frango, né, de já assado, tudo. E não sei se vocês sabem, mas osso, quando ele passa por um processo térmico, né, assado, esses ossos defumados, ele passa por esse processo térmico, ele quebra em lasca, porque ele passou por uma alteração muito alta de temperatura, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Mas pode dar osso natural? Gente, osso para cachorro, tem até um veterinário que eu sigo e que eu acho incrível os vídeos que ele posta, são realmente informações maravilhosas para vocês. O animal só vai roer o osso na natureza, gente, se a caçada dele, deixa eu te mostrar o cima, se a caçada dele não tá sendo bem sucedida, ele não tá conseguindo caçar nada, ele tá 1, 2 semanas sem comer, achou o osso, ele vai roer aquilo ali para não morrer de fome. Mas se ele conseguiu caçar, ele vai comer o animal, comer as partes mais nutritivas, vísceras, órgãos, etc., pele, e até ficar completamente saciado. Ele não vai roer o osso se as caçadas estão sendo bem sucedidas, só em último caso, né? Então, na hora que a Luninha pegou o osso, a família foi tirar dela, ela reagiu para defender aquele osso, chegou a cortar o dedo do pai da família, porque ela disputou, ela falou, não vou deixar pegar, né? E isso não pode existir, tá? O comando do solta é maravilhoso para vocês, precisa existir. O solta, o fica, o vem, o deita, o senta, o desce, o ok de liberação, para o cão ficar à vontade e, de repente, ir pegar um brinquedo ou uma liberação para poder comer a comida dele que você apresenta todos os dias. É super importante essa obediência básica, esse controle e esse respeito, né? Por quê? Porque se começa com vocês, daqui a pouco vai para as crianças. Ou ele vai começar a generalizar para todas as pessoas e depois pode ir, ou se já não foi, para cães e tudo mais. Então ele vai generalizando. E esse tipo de comportamento, né, quando, por exemplo, cai alguma coisa do chão, você vai pegar o cachorro, morde, ele avança, ele vai com o melhor dele para proteger aquilo que caiu do chão, mesmo que você deixou cair sem querer, esse tipo de comportamento ele precisa ser trabalhado e extinto, tá? E aí, muito que se vê é a famosa moeda de troca. Eu deixei cair meu controle, o cachorro pegou, solta o controle e eu te dou petisco. Esse suborno, né, entre aspas, que a gente fala no adestramento, é a pior forma que você tem de tentar resolver o comportamento. Por quê? Porque você está premiando a defesa dele e a exigência dele do que aquele objeto caiu, aquela comida caiu é dele. Você reforça, você premia. E esse tipo de comportamento, a gente precisa entrar com modelagem comportamental associada ao comando solta. A gente precisa construir o comando solta e trabalhar a modelagem comportamental, que é mudar a emoção dele ao cair objetos, seja comida, seja objeto de vocês, ou roupinha do cachorro que ele pega, sai correndo e pica. Enfim, a gente precisa mudar essa emoção e também alinhar a rotina, porque o dia a dia não está em equilíbrio. Tudo isso interfere e esse comportamento só vai crescendo. Então, vídeos
de dica não vai resolver um problema comportamental que precisa fazer uma modelagem. Vocês vão precisar da ajuda de um profissional experiente para pelo menos no início estar presente, seja online acompanhando vocês ou presencial. Eu gosto desse tipo de trabalho presencial. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a emoção do cachorro, ler o cachorro e falar o momento exato para premiar e corrigir o cachorro. Tem que ser o momento exato. E isso, às vezes, é uma fração de segundo. Aí ele mudou a chavinha, virou a chavinha ali, premiou no momento errado, na emoção errada, tá reforçando ao invés de extinguir o comportamento. Ou ao contrário, né? Um comportamento que você quer que ele passe a ter, ele foi punido, porque você perdeu o time. Corrigiu, passou alguns segundos, perdeu o time, ele apresentou outro comportamento e recebeu punição num comportamento certo. Então, vocês precisam ter esse discernimento, gente, de avaliar se uma dica vai resolver esse tipo de problema. Não vai. Tem muitos profissionais maravilhosos nas redes sociais que trabalham sério e falam a verdade para vocês, né? Então, assim, tem muitas pessoas que gostam de engajamento, de curtida, e cada um com o seu caminho. Mas quando você tem um problema desses, o cachorro tá mordendo vocês, tá rosnando, quando cai alguma coisa no chão, ele demonstra uma posse enorme sobre esse objeto ou comida, enfim. É imprescindível resolver isso daí. Não espere. Não espere. E não é resolver daqui 2, 3 meses, é resolver nesse mês. Começar a procurar ajuda agora. Porque isso vai escalando e vai tomando proporções enormes. Certo? A Luninha vai dar certo porque ela aprende rápido, mas ela é temperamental, ela é super esperta, ela sabe fazer e tem vezes que ela não faz. E isso a gente está mudando, né? O meu cachorro, ele tem que estar ok quando eu falar não pega, solta. Um exemplo, tá? Vem pra cá, fica. Ele tem que estar ok com isso, tá? Tudo bem, eu fico. Ok, pode ir. Entra pra fora. Ele tem que estar ok, tá tudo certo. Ele não pode virar a chavinha e falar assim, solta. Ele não pode fazer isso para vocês, não vou soltar. Ele não tem essa opção. E a gente trabalha muito a parte comportamental, com recompensa, com algumas frustrações, com correções pontuais e da forma certa, no momento exato, tá? Mas vocês precisam da ajuda de um profissional experiente para fazer isso. Não me vão assistir um vídeo de dica e tentar fazer com o seu cão, porque dica é uma dica, não significa que é para todos, que vai resolver problema e que serve para toda e qualquer família e cachorro. Lembra, somos indivíduos, cada um único. Um dos melhores presentes de Deus para nós, sermos únicos. Não tem ninguém igual a você, né? Ninguém, por mais que a pessoa queira te imitar, não vai ser igual a você. E os cães são diferentes entre eles, mesmo cães da mesma ninhada, certo? Então, simbora, isso é sério e a gente precisa resolver esses comportamentos. E a Luninha vai ficar filé, porque a gente está ensinando outros comportamentos que na soma de todos os comandos que ela vai fazer, ela vai ficar show de bola. E é uma família linda, maravilhosa, com criança. E se faz mais do que necessário garantir a segurança de todos, dos adultos, das crianças, dos funcionários, no passeio, da Luna, certo? Vambora? Um beijo, bora assistir o videozinho. Oi, meus queridos, segue o vídeo da aula da Luninha, da lobinha da Tia Pá. Estamos trabalhando ela para que ela ignore a comida que cai no chão, né? Uma família com criança sempre cai alguma coisinha e não é dela, né? E o fato de cair alimentos, objetos pessoais de vocês e o cão pegar e começar a rosnar e avançar em vocês para defender o que ele pegou, não é certo, não pode acontecer em hipótese alguma, tá? Então a gente está trabalhando com isso, estamos desenvolvendo o comando solta e potencializando o comando caminha, que é para ela ficar tranquila e relaxada, independente do que aconteça na casa, certo, meus queridos? E esse tipo de comportamento, modelagem comportamental, mudar emoções, trabalhar reatividade, vocês precisam da ajuda de um profissional experiente para orientar e monitorar vocês, tá bom, meus queridos? Então, bora acompanhar a evolução dessa família maravilhosa. Um beijo e até o próximo vídeo.